Olá, minha turma. Então, vamos para a terceira semana de aula. Hoje a gente vai apresentar o conteúdo de juros simples, né? Que é apenas uma aplicação que a gente faz comum de venda, de empréstimo comum do dia a dia. Então, trouxemos aqui a fórmula de cálculo de juros simples. Vamos trabalhar com duas fórmulas. A fórmula que apresenta o juro, que a gente tem aqui CIT, né? Chamamos de CIT, que é o capital vezes a taxa vezes o tempo, e a do montante, que é o total, né, que a gente vai ter ao final da aplicação, que vai ser dada pelo capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, aqui nós temos todas as letras, né, que compõem a fórmula e o significado de cada uma delas. Então, J é para juros, C é o capital inicial, é o valor que a gente vai empregar inicialmente, T é o tempo em que esse capital vai ficar aplicado, o I é a taxa de juros e M o montante, o valor que a gente vai arrecadar lá no final. Então, quais são as características do juros simples? Ele vai ser sempre calculado sobre o valor inicial, então o cálculo, o juros só vai incidir sobre o capital. É proporcional ao capital inicial e ao tempo de aplicação. O que é que significa isso? Quanto mais tempo o dinheiro ficar aplicado, mais ele vai render. Mas lembrando que esse rendimento vai ser calculado sempre em cima do valor inicial. Vai ser utilizado em situações de curto prazo, né? Compras de 2 meses, 3 meses, empréstimos que a gente faz aí aos vizinhos, para fazer o cálculo de vendas da Natura, da Avon, todas essas coisas que a gente costuma fazer no dia a dia. O crescimento dele é linear, porque o valor dele ele não tem um aumento considerável, vai ser sempre aquele valor mês a mês. E uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é que a taxa e o período de tempo eles devem estar na mesma unidade de tempo. O que é que isso significa dizer? Se a taxa for o mês, a minha aplicação tem que ser ao mês. Se a taxa for o ano, a minha aplicação tem que ser ao ano. Se a taxa for o dia, a minha aplicação deve ter dias. Eu não posso trabalhar com meses e anos ao mesmo tempo, por exemplo. Então, vamos aqui trazer para vocês dois exemplos da aplicação dessas duas formas. Então, vamos ao exemplo, né? Então, ele colocou aqui: quanto rendeu a quantia de R$ 1.200 aplicada a juros simples com a taxa de 2% ao mês no final de 1 ano e 3 meses. Então, primeiro vamos retirar os dados para verificar qual das duas fórmulas a gente vai utilizar. Então, ele perguntou quanto rendeu. Então, se ele perguntou quando rendeu, ele quer o rendimento, é os juros. Eu não sei. Então, a quantia de R$ 1.200. Então, isso aí é o capital que eu vou aplicar. Eu vou aplicar R$ 1.200 com o regime de juros simples. A taxa, que aí ele me deu que é 2%. Lembrando que vamos transformar ele em número decimal, né? 2% é 2 sobre 100. Dividindo 2 sobre 100, a gente vai encontrar 0,02%. Só que ele me disse que essa taxa era ao mês, no final de 1 ano e 3 meses. Então, o tempo, ele deu 1 ano e 3 meses. Aí, o que é que acontece aqui? Eu tenho 1 ano e 3 meses. O meu tempo está diferente da minha taxa. A minha taxa está todo em mês. Então, eu vou ter que transformar esse 1 ano e 3 meses em meses. Como eu sei que um ano tem 12 meses, então meu tempo total vai ser os 12 meses mais os 3 meses. Então, vai dar 15 meses. E aí, qual é a fórmula que a gente vai envolver? Juro, capital, taxa e tempo. A primeira, o CIT. Então, juro vai ser igual a CIT. E aí é só a gente colocar todos os dados que nós encontramos. 1.200, a taxa 0,02 e o tempo que foi de 15 meses. Fazendo esse produto, vamos encontrar os juros igual R$ 360. Então, esse foi o rendimento de uma quantia de R$ 1.200. Vamos para o próximo exemplo. Então, nosso segundo exemplo, ele me disse que um capital, tá aqui, de R$ 400 aplicado a juros simples com uma taxa de 4% ao mês. Então, o I foi de 4%. Como a gente já falou, né? Vamos transformar esses 4% em número decimal, que vai dar 0,04. Resultou um montante de R$ 480 após um certo tempo. Como a gente não sabe quanto foi esse tempo, vamos colocar aqui uma interrogação. Então, a fórmula que utiliza essas 4 letras é a do montante, né?
Então, montante igual a capital, que multiplica 1 mais I vezes T. Então, vamos lá. O meu montante, ele disse, foi 480. O capital, 400. 1. A taxa, 0,04. E o tempo que eu não sei, quero descobrir, vai permanecer com T. Então, vamos resolver a expressão. 480. Então, esses 400 multiplico por 1, ó, 400. Esses 400 multiplico por 0,04, vai dar 16T. Então, isso aqui é a equação do primeiro grau. Então, como é que a gente vai resolver? Quem tem letra para um lado, quem não tem para o outro. Para não estar com essas trocas de sinais, eu já vou passar os 400 para cá. Então, 480 menos 400 igual a 16T. 480 menos 400 vai dar 80, igual a 16T. Então, vai ficar 80. Esse 16 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, não é isso? 80 dividido por 6, por 16 vai dar 5. Então, o tempo que ele me pediu foi de 5 meses. Por que 5 meses? Porque a taxa foi dada em mês. Então, ficamos por aqui. E aí, vocês vão resolver o exercício da página 24.